Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo nesta noite. Estudo esse que tem como alvo prescrutarmos a Suma, as obras de Calvino, de João Calvino, as Institutas, e dando prosseguimento nesta noite, o tomo primeiro. Nós vamos ver e dar sequência de onde paramos na última oportunidade. Antes, todavia, gostaria que os irmãos ficassem de pé, tendo em vista a reverência, a palavra de Deus será lida no Salmo 119, versículo 96 e 97. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Amém. Oremos. Bendito Deus, mais uma vez, alçamos nossas vozes até os teus ouvidos para, nesta hora, Senhor, te suplicar que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento para os assuntos que aqui, através da tua palavra, bem como também através dos escritos dos teus servos, Senhor, do passado, ao qual o Senhor levantou para eles, através daquilo que o Senhor os capacitou, dotá-los com inteligência, com sabedoria, com discernimento da tua palavra, como mestres que foram, Senhor, mostrando o caminho norteador para a compreensão de toda a tua revelação na tua palavra. Ó Senhor, nos ilumina, abre os nossos sentidos nesse momento, para que, ao compreender, Senhor, o que o Senhor deixou revelado, possamos, em tempo hábil, colocá-lo em prática em nossas vidas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, assim falamos. Amém. Podeis sentar. Muito bem, irmãos e irmãos, abram as Institutas, conforme eu passei para vocês, o tomo primeiro. Eu vou dar sequência à leitura de onde paramos e nesta noite eu vou expor aos irmãos. Nós vamos estudar por meio das Institutas o capítulo 1, o parágrafo 1, o parágrafo 2, ou ponto 2 e o ponto 3. E daqui por diante nós já vamos fazer reverência e referências a tudo aquilo que João Calvino falou nos seus dias, através desses documentos, através desses livros, desses compêndios, o embasamento dele através das Sagradas Escrituras, muito embora algumas vezes aqui ele não cite, mas tendo em vista que já conhecemos o seu pensamento, nós vamos referendar aquilo que ele se expressou como uma manifestação da vontade de Deus, embasado na palavra. Repito, alguns textos não aparecem na Institutas, no tomo 1, mas, repito, tendo em vista já conhecendo o pensamento dele e em outros escritos e também dos mestres que o Senhor levantou na igreja, usando os pensamentos de João Calvino, né, e seus escritos, nós vamos referendar através de passagens bíblicas, as que ele citou e outras mais, ok? E na medida do possível, mostrando também aos irmãos a influência que esses escritos exerceram nos padrões de fé das igrejas reformadas, certo? Pois muito bem, dito isto, Instituta da Religião Cristã, tomo 1, quando diz assim, eu vou ler e a gente vai pontuando à medida que se fizer necessário. Quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes. Lembre-se, foi aí onde nós paramos. Que partes são estas? O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Pausa, preste atenção. Quando Calvino se referiu a isso, quando ele aqui destacou nessa suma, nesse compêndio de teologia sistemática, o que viria a ser a teologia sistemática,
Calvino e tantos outros mestres da igreja usaram muito os patrísticos, a escolástica. E esse pensamento não é natural, não é de cunho somente de Calvino. Na verdade, aí na Suma, ele traz uma citação, quer dizer, um número 77. E você conferir, na verdade, esse pensamento, esse dito, já foi proferido por Alexandre Clemente de Alexandria. Foi um pastor da igreja, do final do primeiro século e início do segundo século. Então, esse pensamento aqui, ele não é de Calvino, mas o pensamento dos mestres muito mais antigos do que Calvino. E, inclusive, eu posso dizer aos irmãos que essa obra, Clemente de Alexandria, no seu livro Paidagogos, no livro 3, capítulo 1, ele está em português. Vocês podem baixar isso e encontrar esse material no Google. E eu estou dizendo isso, é bom porque vocês vão se familiarizando, né, cada vez mais, se aprofundando cada vez mais na mente, né, que levou Calvino a escrever o que ele escreveu. E um outro aspecto também que eu quero chamar a atenção de vocês é que não é que eu estou incentivando uma leitura dos pais da igreja, da era patrística. Eu falo isso no sentido que os reformadores, principalmente os reformadores da primeira geração, eles praticamente tudo o que os patrísticos, os pais da igreja, escreveram entre o final do primeiro século, início do segundo século, terceiro século, quarto século, principalmente Calvino, como também Lutero, eles exploraram, eu não vou dizer que eles esgotaram toda a leitura desses pais da igreja, mas aquilo que eles puderam extrair de melhor, sempre vai estar pontuado, destacado nas obras de Lutero, de Calvino, de Melanchthon e de outros também. Ok? Então, eu digo de vocês baixarem apenas para uma averiguação, para análise, para um conhecimento do todo. Não aconselho, como eu disse, ler toda a obra, que é vasta e o tempo é muito pouco nosso e a gente pode investir o nosso tempo em livros mais atuais, mais a linha reformada do primeiro século, da primeira geração, os puritanos e aí sucessivamente, que também citaram muito, tá bom? Só para uma referência. Pois bem, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Que significa dizer, conforme nós mostramos, que o homem só poderá conhecer a si mesmo quando ele, movido pelo Espírito Santo, independentemente de sendo já crente ou não, mas compelido pelo Espírito Santo, ele se depara com Deus e com seu ser, e isto evidencia no homem a necessidade de estar próximo ao Criador, de se achegar ao Criador, e como fruto disso, ele passa a se autoconhecer. E esse pensamento aqui de Clemente, e aqui compilado por João Calvino, é um reflexo da luz da revelação das Escrituras Sagradas. Quando Deus diz na sua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há outro caminho, não há outra vereda que mostre a você, a mim, a nós, ou a quem quer que seja, quem é você, senão quando você se aproxima de Deus. E, dito isto, agora prossigamos de onde paramos anteriormente. Em findo esse momento de introdução, Calvino diz assim, dando sequência: como são unidas entre si por muitos laços, isto é, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, não é fácil discernir qual é que procede e qual é a que gera outra. Isto é, o homem se aproxima de Deus e se autoconhece, ou Deus se aproxima do homem e mostra a ele quem ele é. Olha a linha de raciocínio de Calvino.
E aí ele vai para a sua, digamos assim, a sua tese. Quando diz assim: pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual vive e se move. Vou repetir. Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem que volte imediatamente os seus sentidos para Deus, no qual todo homem vive e todo homem se move. E aqui também já começa a Calvino manifestar o seu pensamento à luz da revelação da palavra de Deus. Isso que eu acabei de colocar aqui é uma passagem que se encontra lá em Atos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo 28, que é a citação também que está aí em nota de rodapé. Atos 17, versículo 28. Vamos ler do verso 26 a 28. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação humana, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como cita Paulo aqui, alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, o pensamento de Calvino aqui escrito, aqui exposto, à luz dessa revelação aqui, Calvino entendeu que o homem tem uma necessidade, não só uma necessidade, mas uma urgência de buscar Deus. Não só para lhe ser o seu provedor, mas para de Deus buscar o seu auxílio e o seu socorro. Essa é a ideia. Quando nós no cristianismo anunciamos o evangelho às pessoas, e através do evangelho elas são instadas a virem para a igreja, muito embora nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, se pense que era tão somente buscar galgar a sua salvação, mas na verdade ela, ao se aproximar de Deus e das coisas de Deus, ela reconheça o seu estado, a sua podridão e a sua real necessidade de Deus, e assim busque dele de fato o socorro para a sua vida física, como também para tudo aquilo que envolve a moral do homem. Esse é o princípio normativo da palavra. O homem deve vir para a igreja não só para galgar vida, salvação, mas também conhecer o quanto ele está, numa posição de devedor diante de Deus, no que tange a sua vida moral. Ok? Esse é o reflexo aqui. Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem que se volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual vive e se move. Está aí o pensamento. Porque não há muita dúvida acerca de que não provenham de nós as qualidades pelas quais nos sobressaíamos. Isto é, o mestre está dizendo aqui que nenhum homem por si só é capaz de entender pela razão, compreender o seu real status diante de Deus, senão quando dele aproximando-se. Não é perceptível somente a natureza humana essa condição. Daí errar muito a filosofia, quando diz que o homem, ao contemplar a si mesmo, ele pode encontrar a sua mais nobre natureza, mais nobre essência. O ensinamento de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, é que o homem só pode e só galgará esse conhecimento ao se aproximar de Deus. E não há um outro. Não há nenhum outro. E daí ele prossegue.
Pois, pelo contrário, é certo que não sejamos senão a substância no Deus uno. Ademais, por esses bens que gota a gota caem do céu sobre nós, somos conduzidos como que de um regato para uma fonte. Isto é, Calvino, ele alista que nós somos apenas um caldo, um veio ou um filete de água a percorrer um caminho que, na verdade, ele começa de uma grande fonte e desemboca numa grande fonte. Vocês querem ver isso? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O pensamento de Calvino aqui é embasado do que diz as Sagradas Escrituras. O homem não pode receber coisa alguma, não só bênçãos materiais, não só subsídios para a condição de vida, alimentos, não só saúde, mas tudo que conduz à vida biológica do homem. O homem não pode receber coisa alguma, vida, fôlego, condição de vida, entendimento para buscar a verdadeira razão da vida, do seu viver, as respostas do porquê você veio a esse mundo, porque você lutou numa lógica matemática humana. Nenhum de nós hoje era para estarmos aqui. Se estamos, é por causa dessa verdade bíblica que salteia e comanda a nossa vida e a vida de toda essa criação. A probabilidade de você, por exemplo, irmão, nascer, era de 300 milhões a 1. A probabilidade de eu nascer era 300 milhões contra 1. Para ser bem exato, 299 milhões, 999 mil e 99 sêmen masculino que poderia fertilizar um óvulo. 1, 2, 3, já tem aí mulheres que têm 7. Mas via de regra, 1. A probabilidade de você nascer e estar aqui, nós estamos aqui hoje, é tão somente por uma dádiva divina. Vocês estão entendendo aí a linha de raciocínio de Calvino, nesse demonstrar a necessidade e a urgência que o homem tem de buscar a Deus? Assim, ademais, por esses bens que gota a gota caem do céu sobre nós, somos conduzidos como que de um regato para a fonte, da perspectiva de nossa miséria, mostra-se melhor aquela infinidade de que em Deus residem. Por favor, João 15, verso 5. João 15, verso 5. Ademais, por esses bens que gota a gota caem do céu sobre nós, somos conduzidos como que de um regato para a fonte, da perspectiva de nossa miséria, mostra-se melhor aquela infinidade de bens que residem em Deus. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Está aí, olha. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora você imagine o homem cada vez mais distante de Deus. Como é que ele pode galgar bem? Como é que ele pode galgar vida? Senão tudo o que fizer,
tudo que empreender concorrerá cada vez mais para o seu mal e para a sua destruição. Abram suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo capítulo 9. Versículo 16 a 20. Salmo de número 9, versículo 16 a 20. Faça-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está os ímpios nas obras de suas próprias mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes, Senhor, medo, saiba as nações que não passam de mortais. Essa é a consequência daqueles que não buscam de Deus o auxílio, a ajuda, quando contemplados pela sua miséria. Perguntas? Está claro isso? Muito bem, parte B desse primeiro ponto. Especialmente essa ruína miserável, conforme acabamos de ler aqui do Salmo 9, especialmente essa ruína miserável em que nos lançou o erro do primeiro homem, isto é, Adão, obriga-nos a olhar para cima, não só para que em jejuns e famintos busquemos o que nos falta, mas também para, despertados pelo medo, aprendemos a humildade, pois como se encontra o homem todo um mundo de misérias, desde que fomos despojados dos ornamentos divinos. Uma nudez vergonhosa revelou-nos uma grande quantidade de opróbrios. É necessário que a consciência de cada um seja tocada pela própria infelicidade, para que chegue ao menos a algum conhecimento de Deus. Assim, do sentimento de ignorância, vaidade, indigência, enfermidade, enfim, de depravação e da própria corrupção, reconheçamos que não está em outro lugar a nossa paz, a nossa felicidade, senão em Deus. Abram suas Bíblias no livro segundo escreveu o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6, uma passagem bem conhecida, versículo 8. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, apesar da miserabilidade do homem. O profeta diz aqui, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente para com o teu Deus. Vocês percebem aqui a mentalidade e o conhecimento dessa passagem, o quanto Calvino aqui ele cita. Assim, do sentimento de ignorância, de vaidade, indigência, enfermidade, enfim, de depravação e da própria corrupção humana, reconhecemos que não há um outro lugar senão em Deus, a verdadeira luz da sabedoria. Por favor, outro texto, Salmo 16, versículo 2. Lemos Miqueias
6, 8, e agora Salmo 62. Salmo 62, perdão, Salmo 16, 2. Salmo 16, 2 diz assim: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a Ti. Olha o quanto a ignorância, a total depravação do homem, impede ao homem dele de fato experimentar o seu verdadeiro bem, a sua verdadeira felicidade, a sua verdadeira paz. Nós só encontraremos paz e vida em paz conosco e principalmente com Deus, quando diz o salmista, Salmo 16, 2: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. E isto, exatamente isto, esse pensamento aqui, adentrou na igreja, nos padrões de fé da nossa igreja, nos compêndios de teologia, nos seminários e até mesmo nas igrejas. Catecismo puritano, primeira pergunta diz: qual é o fim supremo e principal do homem? Sofrer? Passar angústia, necessidade, dor, flagelos, doença, escassez, fome, dor, sofrimento, morte por fim? Não. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Se eu me aproximo de Deus, reconheço a minha miserabilidade e a minha necessidade do Criador, mesmo que passe por todas as aflições, mas a alegria, a paz nos é garantida por Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, se alegrar em Deus e ser alegre com Deus para todo sempre. Aqui nós poderíamos fazer uma verdadeira viagem nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, vocês se lembram? Isso também está nos pensamentos de João Calvino. Aqui estamos seguindo a linha de raciocínio dele. Quando os discípulos escondidos, guardados em um quarto, em uma sala pequena, trancados, janelas fechadas, porque o governo romano estava caçando os discípulos de Jesus, porque estavam sendo acusados de terem roubado o corpo de Jesus, para nutrir o pensamento de que Jesus ressuscitara no terceiro dia, isto é, num domingo. E quando Jesus aparece no meio deles, daquele grupo de pessoas aflitas, temerosas, com incerteza nos seus corações e suas mentes, o que seriam deles e o que iria acontecer com eles? Vocês se lembram a palavra de ordem de Jesus? Paz, irmãos, a minha paz vos dou. Esse pensamento aqui adentra no pensamento da teologia e dos compêndios de teologia e dos padrões de fé das igrejas do Senhor Jesus Cristo pós-reforma. Esse pensamento de Calvino aqui. Não pensamento, mas essa visão, essa interpretação das Sagradas Escrituras. Perguntas? Nenhuma? Pois bem, o homem, quando busca a Deus, se aproxima de Deus, a verdadeira luz da sabedoria resplandece sobre o homem. A sólida virtude, a perfeita confluência de todos os bens, a junção, a compreensão de que só há na verdade um bem maior, buscar a Deus e gozá-lo para sempre. A prática e o experimentar da pureza da justiça, a tal ponto que seremos e somos estimulados
por nossos males, a sempre considerar como de maior valor os bens divinos e deles galgá-los. E não podemos aspirar seriamente a isso antes que comecemos a nos desagradar a nós mesmos. Com efeito, que homem não descansa satisfeito em si mesmo? Quem não repousa enquanto é desconhecido para si as adversidades, as necessidades? É isso que está aqui sendo exposto. Quem não repousa enquanto é desconhecido para si, isto é, enquanto contente com seus dons e ignorância, ou esquecimento, ou esquecido de suas misérias. Por isso, o reconhecimento de si não apenas instiga qualquer um a buscar a Deus, mas também ainda como que o conduz pela mão direita a reencontrar o Criador. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Como temos dito, a gente faz a leitura e depois vamos buscar o entendimento e as devidas explicações do pensamento exposto aqui por João Calvino. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Disse Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, o que Calvino aqui deixa a transparecer é que o homem só reconhecerá a sua miserabilidade quando aproximar-se de Deus. E o homem só vai achar, só vai encontrar a sua felicidade em Deus. Daí Jesus Cristo, nesse sermão que ficou conhecido, o Sermão da Montanha, Jesus dizendo e convidando a todos os homens: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e a promessa é: eu aliviarei vocês. Vocês entenderam o que ele diz aqui? Quem não repousa enquanto é o desconhecido para si, isto é, enquanto contente com seus dons e sua ignorância, o homem esquecido de suas misérias. Por isso, o reconhecimento de si não apenas instiga qualquer um a buscar a Deus, quando o homem tem reconhecimento e necessidade de se aproximar do seu Criador, mas ainda como que o conduz pela mão para reencontrá-lo. Jesus dizendo aqui: Vinde a mim todos, e achareis descanso para a vossa alma. Entenderam? Não há outro caminho para desafogar nossa mente dos nossos problemas, do nosso dia a dia, das nossas adversidades. Em outras palavras, o tratamento para a sua ansiedade, angústia, temor e medo é joelho dobrado e boca alçada aos céus. Fazendo isso, Jesus prometeu o alívio. O alívio. Muito bem, nenhuma pergunta? Ponto 2, segundo parágrafo. Consta, pelo contrário, que o homem jamais chega a um conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão, desça para a inspeção de si mesmo. Assim é que,
sendo a soberba inata, isto é, própria de todo ser humano, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos, salvo se, por argumentos evidentes, sejamos convencidos de nossa própria injustiça, de nossa própria imundície, estupidez e impureza. Em outras palavras, o que vem aqui a relevo é que o homem, mediante a presunção e por causa do pecado e da herança das consequências herdadas por Adão, o homem, quando reluta a não buscar Deus e se aproximar dele, essa maldade, ela tem o poder, como um analgésico, tem o poder de amortecer a dor, porém não tem poder para prover a cura. Tipo, alguém está com um problema, uma dor, ele faz uso de um analgésico para anestesiar a dor. Porém, este anestésico, esse analgésico, não tem o poder de curar, de tratar de fato a enfermidade. É isso que está se dizendo aqui, está sendo ventilado aqui. O homem, distante de Deus, mesmo vivendo nessa impundícia, o próprio pecado, mediante uma mente cauterizada, age como um analgésico, um anestésico. Uma mente cauterizada pelo pecado, como que se o homem não pudesse contemplar a sua própria imundícia, a sua própria depravação, a ponto dele dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. E isto não é resultado de outra coisa senão dos seus próprios pecados. O pecado endurece a mente, ele bloqueia o entendimento real, ele bloqueia. Assim como um medicamento tomado errado, mesmo que no momento que se toma, ele traga um alívio, porém não traga cura, mas quando se faz o tratamento sério, se encontra até mesmo aí resistência, devido o pecado estar cauterizado na mente e nos corações dos homens. Querem ver isso? Abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Como Deus insta com o seu povo, mesmo vivendo, mesmo debaixo de tamanha podridão, como Deus insta para que o homem se aproxime de Deus e perceba a sua podridão, mesmo achando-se ele injustos. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. Olha o que é que diz Deus aqui: vinde, pois, e arrazoaremos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o diz. Vocês percebem como Deus insta para o homem, nesse estado de podridão, que se aproxime dele, não para ter a sua dor, as suas mazelas anestesiadas, ou como analgésico, aliviadas, mas Deus, como disse Cristo: vinde a mim que eu darei a cura de uma consciência pura, santa, boa diante de Deus. Pergunta?
Continuando, ponto 2, parte B. Contudo, não somos convencidos disso se voltarmos nossos olhos exclusivamente para nós mesmos e não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo. Vocês notam que Calvino ele está trabalhando sobre aquela proposição que o homem tem duas finalidades: aproximar-se de Deus para conhecer a si mesmo. E aqui ele está dissertando o que é que acontece quando eu me aproximo de Deus e quais frutos você pode colher dessa aproximação, seja sua para com Deus ou de Deus para com você, para consigo, ok? Por isso que ele diz aqui, contudo, todavia, entretanto, não somos convencidos disto, se voltarmos nossos olhos exclusivamente para nós mesmos e não também para Deus, que é a única regra com a qual se deve exigir tal juízo. O homem entregue a sua própria depravação, ele não contempla e é incapaz de contemplar a sua própria miserabilidade, embora a cada dia, a cada instante, não se livre dela. Perreios, perturbações, angústias, medo, tudo isso. Por isso que, nessa condição, sozinho, ele não consegue. Ele não consegue. E só tem uma via para esse homem chegar a esse entendimento: a palavra. A palavra. Deveras, diz Calvino, porque todos somos propensos por natureza a podem falar, hipocrisia. Hipocrisia. Não falou isso Jeremias? Desesperadamente corrupto é o coração, e extremamente enganoso, nosso coração nos engana, dizendo ou mostrando que a coisa está boa, quando na verdade não está, nunca esteve. O coração não nos mente, não nos engana, mostrando, maquiando o abismo logo ao primeiro passo dos nossos pés. O coração, a sua mente, a nossa mente, segundo a linha de raciocínio aqui, pela luz das Sagradas Escrituras, ele bloqueia a visão do abismo, porém não impede de você cair nesse abismo. Daí a hipocrisia. Uma frágil aparência de justiça nos satisfaz plenamente, em vez da própria justiça em si. E porque nada se mostra entre nós, ao nosso redor, que não seja manchado por alguma obscenidade, isto é, pela depravação total da minha, sua, nossa natureza. Conforme diz as Escrituras, pecamos no pensar, no falar e no agir. Enquanto mantemos nossa mente dentro dos limites da impureza humana, o que é um pouco menos imundo, agrada-nos como se fosse muito puro. Do mesmo modo, o olho para o qual nada se apresenta senão a cor negra, julga ser muito branco aquilo que, quanto à brancura, está todavia um tanto apagado ou não pouco encardido. E mais, pelos sentidos corporais pode-se discernir ainda mais. Em outras palavras, sabe o que é que está sendo evidenciado aqui? O que está em jogo aqui nessas palavras? Abram suas Bíblias em Jó. Jó capítulo 15. Em outras palavras, o que Calvino está dizendo aqui é que, mesmo que o homem faça o bem que ele praticou, uma vez maculado por essa natureza depravada, e ele pense que fez o bem, esse bem lhe serve de condenação, porque é impuro, é sujo, é podre, é fétido. Jó capítulo 15.
Jó capítulo 15, versículo 16. 15 e 16. Jó capítulo 15, verso 15 e 16. Eis que Deus não confia nem em seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Agora veja o versículo 16. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Vamos dar uma pausa aqui. Vocês entendem o que é que foi dito aqui, o que é que nós encontramos no respaldo da palavra de Deus? Que somos absolutamente, completamente dados à podridão, à prática da injustiça, da imoralidade e da hipocrisia. E fazemos isso não porque gostamos somente. Tem pessoas que não gostam de beber água, de tomar água. Tem pessoas que não tomam água. Mas, como disse Jó, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Isto é, uma real necessidade de praticar o mal. O homem, por natureza esta caída, ele tem por necessidade, não é por prazer, por necessidade, prazer somente, ele tem necessidade, uma real necessidade de praticar o mal e fazer o mal. Basta só lembrar o que nós vimos hoje, entre a madrugada de ontem, essa madrugada, e o dia raiar. Quando as pessoas aqui em Campo Maior ouviram as explosões, os tiros, as rajadas de tiros, de fuzil, de metralhadora, em passando aquela euforia, pessoas saíram de madrugada dos seus lares, da sua cama, foram ao banco, entraram nas agências, buscando encontrar algum recurso financeiro para uso e benefício próprio, mesmo sendo produto de roubo. O homem bebe iniquidade como ele toma água. Não é só uma questão de necessidade, de prazer, mas de uma lei. Podemos ser arremetidos, a gente vai ver mais adiante, Calvino cita ele, arremetido lá em Romanos. Eu tenho prazer na lei de Deus, porém não tenho a capacidade de cumpri-la. Porque quando eu olho para mim mesmo, encontro uma lei que me rege na prática do mal. Para a prática do mal. E depois Paulo brada: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. É isso que está em jogo aqui. É isso que está sendo explanado aqui. E daí ficou como essa linha de raciocínio, de pensamento, à luz da palavra de Deus, como o primeiro ponto da tulipe: total depravação. Você vai saber quem é Deus e quem é você quando dele se aproximar, ou ele se aproximar de você. Por isso Calvino diz: não se sabe onde começa essa regra, se é Deus que vai a você, que muitas vezes é isso, ou quando Deus, pela sua vontade soberana, traz você a ele. Há muitos exemplos disso. Moisés estava pastoreando as ovelhas e Deus chamou ele através de uma sarça ardente. Ok? Pois, prosseguindo, segundo parágrafo do segundo ponto: adequadamente, o quanto nos equivocamos no julgamento das virtudes da alma. Perdão. Pois se ao meio-dia dirigimos a vista para a terra ou para o que está à nossa frente, parecemos providos de um olhar muito vigoroso e perspicaz. Isto é, aguçado,
Mas quando erguemos a vista para o sol e o contemplamos com os olhos atentos, aquela força que era particularmente vigorosa na terra, logo é ofuscada e confundida por um brilho tamanho que nós somos obrigados a reconhecer que nossa acuidade, a nossa destreza, a nossa percepção na observação das coisas terrestres, quando voltados para o sol, é mera estupidez. Assim também acontece na consideração dos nossos bens espirituais. Ele aqui mostrando que o homem, mesmo através da presunção, mesmo você através da presunção, podendo dizer que, afinal de contas, dentre os pecadores você não é o pior, há pessoas piores do que vocês nas práticas criminosas. É muito interessante essa figura de linguagem de Calvino. Olhe para a terra, veja, contemple, passe alguns instantes e depois levante seus olhos ao sol. Alguns instantes só. E veja que quando você volta à sua direção, no seu horizonte, na linha do seu horizonte, o quanto tudo fica manchado, obscurecido. É assim o homem quando contempla Deus. E olha para si mesmo, ele não vê mais ele mesmo. Não consegue mais nem fitar a sua mão. São lições, irmãos. Voltando aqui. O que impunha maravilhosamente o título de sabedoria, receberá a tolice extrema. O que levava à sua frente a face das virtudes, será acusado de miserabilíssima impotência, a tal ponto corresponder mal à pureza divina, o que em nós é visto talvez como absolutamente perfeito. Essa é uma citação, não é nata de Calvino, não é peculiar a Calvino. Na verdade, Calvino está citando aqui Platão na República, capítulo 7, página 514 e seguintes. Esse é um pensamento extraído por Calvino e citado por Calvino por um filósofo Platão no seu livro A República. Pois bem, terceiro ponto. Alguma pergunta? Daqui provém aquele horror e espanto pelo qual em diversas passagens a Escritura narra: tenhamos sido abalados e afligidos os santos todas as vezes que sentiram a presença de Deus. Calvino agora nesse terceiro ponto, ele vai falar do que é não só estar na presença de Deus, ou se achegar à presença de Deus, mas permanecer na presença de Deus. Uma coisa é você se aproximar por alguns instantes, por alguns momentos. Outra coisa é você permanecer na presença de Deus. Primeiro ponto, nós vimos o aspecto de destaque entre Deus e o homem. No ponto 2, o homem se aproxima de Deus e Deus se aproxima do homem. E agora, a estabilidade de permanecer nessa presença diante de Deus, cujo fulgor de glória e santidade excedem a todas as estrelas criadas em todo esse universo. Daí, nesse terceiro ponto, ele diz: daqui provém aquele horror e espanto pelo qual, em diversas passagens, as Escrituras narram: tenham sido abalados e afligidos os santos todas as vezes que sentiram a presença de Deus. De fato, quando vemos aquele que se mantinham firmes e seguros na ausência de Deus serem tão abalados
quando ele, isto é, Deus, manifesta a sua glória, que não derrubados pelo medo da morte, ou antes devorados e quase aniquilados, devemos então concluir que o homem nunca é suficientemente atingido e afetado pelo conhecimento da pequenez da sua humanidade, a não ser depois que se compara com a majestade de Deus. Temos numerosos exemplos dessa constatação, seja no livro dos Juízes, seja nos livros dos profetas, de sorte que essa expressão tenha sido frequente para o povo de Deus. Morreremos porque vimos a Deus. E aqui traz algumas citações bíblicas, algumas passagens bíblicas, que depois os irmãos poderão ler em casa. Juízes, capítulo 13, versículo 22, Isaías 6:5, Ezequiel 2:1, e em outros lugares cita Calvino. Por isso também na história de Jó, para derrubar os homens pela consciência de sua estupidez, impureza e impotência, sempre se apresentaram em uma prova fortíssima diante da descrição da sabedoria, da virtude e da pureza divinas. E isso não é inútil. Vemos que Abraão melhor se reconheça como terra e pó por ter se aproximado da contemplação de Deus. Gênesis, essa passagem vamos ler, Gênesis 18, 27. Gênesis 18, 17. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. A razão dessa citação é: Abraão andou na presença de Deus. E, humanamente falando, podendo se munir ou ensoberbecer-se de glória, encontrou nele mesmo o receptáculo mais vazio do seu ser. Eu que me atrevo a falar ao meu Senhor, que sou pó e cinza. Olha a consequência do que é estar e andar com Deus. Isso aqui também é um reflexo do que podemos encontrar lá na segunda carta do apóstolo Paulo. Calvino não citou aqui na sua instituta, nesse livro primeiro, mas mais adiante ele vai citar, quando Paulo ora a Deus para que Deus retire de sobre ele aquele espinho na carne, lembram? 3 vezes ele diz que orou ao Senhor. Aqui não é o lugar, nem vamos ter mais tempo para tratar do porquê Paulo citou de forma literal, 3 vezes ele orou. Possivelmente Paulo nunca precisou realizar uma só oração para que Deus o atendesse, para a manifestação da sua vontade. E nesse episódio, Paulo contou que orou uma vez e nada de resposta. Orou a segunda, nada de respostas. Orou a terceira vez, no final da terceira oração, veio a resposta. O espinho na sua carne, mensageiro de Satanás para te esbofetear, é para frear a sua presunção, a sua soberba e a sua estúpida, vã segurança, estabilidade. Para que você, eu, nós reconheçamos que se estamos em pé, é por causa do Senhor. E se cairmos, também é por causa do Senhor. Quer estejamos em pé, ou quer caiamos, do Senhor somos. Então não há lugar para presunção, não há lugar para nenhuma manifestação de soberba.
senão de reconhecimento que somos pó e cinza e que Deus nunca, jamais precisará de nada de nós, nada de você. Em outras palavras, nós somos inúteis para Deus, absolutamente inúteis, a não ser quando Deus queira me usar você, mas saiba que Ele está usando cacos de barro na mão do grande oleiro. A arte, a glória é do artista, cujas mãos moldaram vasos de barro. A glória não está no barro, mas no artista, na habilidade do artista. Essa é a verdade. Pois bem, voltando, morreremos porque vimos Deus. Abraão diz: Senhor, eu que te contemplei, que sou pó, não passo de pó e cinza. Gênesis 18, 27. Calvino cita que Elias, tendo descoberto o rosto, não suportasse olhar para a manifestação de Deus, tamanho espanto da sua visão, conforme está registrado lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 13. E o que faria o homem, ele que é podridão e verme, se é preciso que os querubins, pelo mesmo pavor, escondam o rosto? Ora, a citação aqui é de Isaías, que Calvino está aqui a se referir. A gente daqui a pouco vai ver a ele. Ora, se os próprios querubins, diante do fulgor da glória e da santidade de Deus, cobriam seus rostos, quanto mais o mero mortal, o homem que não passa de trapos de imundícia. O que faria o homem, ele, o homem que é podridão e verme, se é preciso que querubins, pelo mesmo pavor de morte e de destruição iminente, esconda os seus rostos do fulgor da santidade e da glória de Deus? É isso com efeito que diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 24, versículo 23, a lua se cobrirá de vergonha e o sol ficará confuso quando o Senhor dos exércitos reinar. Tamanha manifestação de fulgor, de glória, que o sol se tornará pálido diante desta glória, a lua se transformará em negridão, mediante o fulgor da glória de Deus. E para encerrarmos, terceiro ponto, isto é, diz Calvino, quando a sua claridade refugir e for propriamente manifesta, o mais claro tornar-se-á escuro ante a sua presença. Isaías capítulo 2, versículo 10 e o versículo 19. Seja como for, que o conhecimento de Deus e de nós estejam ligados por um vínculo mútuo. Deus se aproxima de mim, eu me aproximo de Deus, e vice-versa. Ligados por um vínculo mútuo, a ordem correta do ensino postula que primeiro tratemos daqueles e depois desçamos para tratar destes. Isto é, primeiro a glória de Deus, depois minha necessidade, minha paz, minha felicidade, conforme vimos nos nossos padrões de fé. Cabe ao homem buscar a Deus, conhecê-lo e, como consequência disso, gozá-lo para todo sempre. Vocês entendem a importância desses escritos, desses pensamentos que se tornaram a verdadeira e real expressão do nosso entendimento da revelação das Escrituras? A nossa confissão de fé batista de 1689, sobre a doutrina do ser Deus, das Sagradas Escrituras, da triunidade, da doutrina do homem
reflete esses pensamentos que esse homem, que também não passava de um caco de barro nas mãos do grande oleiro, trouxe de forma clara e límpida para nós o real entendimento do que é se aproximar de Deus e ter a maior manifestação de riquezas, gozar da companhia eterna, juntamente com esse Deus. Assim seja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma pergunta? Ficou claro? Entender? Então os irmãos acompanhem a leitura, vejam as citações durante o decurso das semanas, desses dias, e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.